Hoje falaremos sobre simbiose familiar, primeira parte. Viver eu quero, conviver é preciso. Esta expressão resume a aspiração mais essencial da natureza humana: a existência individual e a convivência com o grupo social primário, a família. A primeira afirmação resulta da consciência do bem supremo, a vida. A segunda completa e enriquece a primeira, a necessidade de manter-se vivo, conviver e conquistar seu lugar social no grupo. Gibran Khalil Gibran representou com verdade e poesia os papéis do filho e da família como sendo uma flecha e um arco. A mensagem dessa representação pode ser interpretada assim: cabe ao arco, família, lançar a flecha, filho, com força, formação e educação, suficiente para que ele, sozinho, alcance o alvo, papel social. É interessante notar que nessa mensagem fica claro que o papel da família se limita ao primeiro e bom impulso. O resto do percurso, experiências, opções, escolhas, é de responsabilidade do indivíduo. Utilizando essa representação, temos observado que é possível dividir as famílias em 4 categorias. Primeiro, a família simbiótica, a que se recusa a lançar, ou seja, preparar os filhos para o futuro da vida social. Segunda, a família hipossintônica, a que lança o filho com fraco impulso. A terceira, a família homossintônica, a que lança com impulso suficiente. Quarta, a família hipersintônica, a que lança com forte impulso. O que chamamos de impulso? Ora, o impulso é a síntese de tudo que o ambiente familiar pode proporcionar ao indivíduo. As condições materiais, físicas, intelectuais, morais, emocionais e espirituais. Tudo o que o indivíduo possa receber para desenvolver uma personalidade forte, um psiquismo equilibrado e, portanto, um bom desempenho social. A família simbiótica é a família que cria os filhos para si, que inconscientemente não quer que os filhos cresçam, namorem e casem para constituírem suas próprias famílias. É a que nega a independência dos filhos e trabalha no sentido de torná-los dependentes do grupo familiar. Sente medo de perder os filhos. Essa aprendizagem fatalmente produzirá pessoas dependentes, inseguras e medrosas. Homens e mulheres despreparados para conduzirem seu futuro de pais e mães
adultos não são estimulados desde pequenos para atuarem progressivamente, assumindo deveres, responsabilidades e decisões compatíveis com a sua idade e com o seu crescimento. Resultado: serão os futuros adultos com personalidade infantil. Não foram encorajados para o destino social. Já vimos anteriormente a relação do bebê com sua mãe. A forte simbiose, ou seja, uma colagem existente nessa fase, faz com que o bebê e depois a criança ainda sinta forte necessidade de proteção. O desenvolvimento do corpo e das experiências vividas obrigará a criança com o tempo a crescer nos dois sentidos, no físico e no emocional, para poder conquistar e desfrutar da liberdade e construir sua identidade plena. Assim, o indivíduo adulto se sentirá apto e seguro para viver e conviver com todos, incluindo a sua própria família, sem perder a sua identidade. Muitas pessoas acham que o impulso familiar é o suficiente e deixa o adulto pronto e acabado para a vida em sociedade. Não é assim que acontece. O impulso familiar representa apenas o primeiro impulso, o impulso que foi originado pela família e não o do próprio indivíduo. No meio social, o indivíduo adulto já tem que ter aprendido desde cedo a se auto-impulsionar, isto é, gerar seus próprios impulsos através de suas experiências pessoais e lidar com seu desejo e com a sua vontade nos limites e espaços do ambiente. Vamos ver alguns casos. Certa vez fomos chamados para um atendimento a domicílio. A informante, mãe, dizia pelo telefone que seu filho, o enfermo, não podia andar e precisava de cuidados médicos. Quando chegamos à sua casa, fomos conduzidos por ela até o quarto do doente. E lá deparamos com a seguinte cena. Um homem de aproximadamente 45 anos, deitado na cama e coberto com lençóis, estava imóvel e com expressão de sofrimento. Sua mãe, ansiosa, falava sem parar, descrevendo todos os sintomas do filho como verdadeira porta-voz do corpo e dos sentimentos dele. Depois ela trouxe alguns quilos de receitas, exames de laboratório, radiografias e remédios dos mais diferentes tipos. Tentamos algumas vezes falar com ele, mas sua mãe, detentora das informações, logo explicava com detalhes tudo sobre a doença do filho, inclusive sobre prováveis diagnósticos. Falou, entre outras coisas, que ele sempre foi uma criança doentia, desde pequeno. Era uma pessoa sensível. Às vezes sentia tremor nas pernas, mas não conseguia trabalhar. Nunca encontrou uma namorada que o compreendesse. Estava sendo alimentado com líquidos, leite, sucos e canja, de 3 em 3 horas. Sentia dores de barriga quando precisava viajar ou tomar decisões. Ao sairmos, sua mãe falou mal dos médicos e remédios que não conseguiam resolver o seu problema e de outros médicos que disseram que ele era uma pessoa saudável, não tinha qualquer doença que pudesse ser comprovada clinicamente. No final da conversa, pediu que fôssemos fazer sempre os atendimentos em sua casa, pois ele não podia levantar-se e ir ao consultório. Ademais, ele sentia medo quando tinha que sair à rua. Comentário. Estávamos diante de um caso tradicional de regressão à infância. Dentro de um corpo adulto, estava funcionando um psiquismo infantil. Depois de pacientemente observado, conseguimos decodificar as situações emocionais responsáveis pela doença do filho e pela preocupação da mãe. Desde o início de sua vida, o referido senhor fora tratado com superproteção e cuidados maternais que mais pareciam o trabalho de uma enfermeira dedicada com um paciente muito frágil.
Desde criança, sua mãe tinha medo que ele caísse quando começou a querer andar. Tremor nas pernas. Fazia tudo para ele, pois sempre achou que ele não sabia fazer tão bem quanto ela. Dificuldade de trabalhar. Não conseguia namorar. Sua mãe não queria dividi-lo com ninguém. Só estava aceitando líquidos. Lembrança da alimentação infantil. Sentia dores de barriga, medo de se separar da mãe e pretexto inconsciente para ficar perto dela. Se essa mãe e esse filho pudessem falar pela voz do seu inconsciente, diriam assim: Mãe, não posso viver sem meu filho. Ninguém sabe cuidar dele melhor do que eu. Se ele crescer, eu vou morrer de saudade. Prefiro que ele fique doente, mas fique comigo. Filho, não posso viver sem minha mãe. Ninguém sabe cuidar de mim, só ela sabe. Se eu crescer, posso perdê-la. Prefiro ficar doente, mas perto dela. Conclusão. Aquela pobre senhora não queria que o seu filho melhorasse ou curasse. A cura representaria a separação, o medo da solidão. Não aprenderam que mãe e filho têm que se separar um dia. Que o papel da mãe é lançar o filho para a frente, para a vida. Que o destino do filho é ser homem e pai. É comum encontrar homens que, após abandonarem a casa materna para se casarem, são verdadeiramente adotados pelas esposas e passam a representar a sua segunda mãe. São os que tratam suas mulheres, exigindo delas toda a atenção e se sentem perdidos quando, por qualquer razão, têm que ficar alguns dias cuidando de si próprio, preparando o alimento, escolhendo suas roupas e tratando dos filhos. Há mulheres também que adoram cuidar dos maridos como se eles fossem crianças inexperientes, que precisassem sempre de cuidados especiais. No próximo vídeo falaremos sobre simbiose familiar, segunda parte.